Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e o conteúdo de hoje é um pouquinho diferente. Por quê? Vamos falar sobre Google Planilhas. E eu trago esse conteúdo devido a uma necessidade de uma seguidora, da Lari Frois, que ela me solicitou uma ajuda. Na escola dela só tem acesso ao Google Planilha e ao Google Slides. E ela precisava de fazer um campeonato de soletração na turma dela, para poder ali tirar quem eram os finalistas para fazer uma próxima rodada. Então essa era a necessidade dela. Eu já havia feito anteriormente um game do Soletrando, feito no PowerPoint. E é claro que cada ferramenta ela tem funcionalidades diferentes. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido esse tutorial, tá? Aconselho que ele tem muita informação muito legal. Agora, voltando aqui para nossa amiga Lari Frois, ela precisava desse game feito no Google Planilhas. E aí, atendendo o pedido, eu fiz essa adaptação e eu quero mostrar para vocês como é que ficou e depois também eu vou mostrar o passo a passo, tá? Esse daqui é o nosso game. Vamos começar aqui na nossa segunda guia, banco de dados, que é onde nós vamos cadastrar todas as palavras enumeradas. O que é muito importante? No caso do Google Planilha, nós não temos os recursos do áudio e outros recursos também. Então, é de extrema importância que o professor cadastre aqui as palavras que ele deseja, enumere certinho e aí imprima essa parte aqui, tá? Ele precisa de ter essa parte impressa para ficar com ele. Ok, vamos então para o game. Aqui na aba Game, nós vamos ter a parte principal. Como é um campeonato, todos os alunos ou os alunos que ali fizeram o seu cadastro vão participar. Aqui nós colocamos o nome dos alunos e na coluna A nós temos aqui sim para participante, porque ele está sendo um participante ativo, tá? E nós temos 5 rodadas. E aqui no final o total de pontos. Começando por ordem de sorteio, né? Então coloca aqui na ordem certinha. O primeiro aluno vai ser a Alice. Então a Alice, ela vai sortear um número. Ou a Alice sorteia através de papelzinho, ou através de bingo, ou então pela internet, não sei. O professor vai sortear um número para que a Alice possa soletrar. Digamos então que o professor sorteou o número 2. Ele vai vir aqui, vai colocar número sorteado 2 e vai dar Enter. Nesse momento, ele vai ver no papel dele, né, impresso, e vai falar para Alice. Alice, soletra a palavra aldeia. Por que eu estou falando aldeia? Porque a aldeia é aqui, ó, o número 2 representa a palavra aldeia, tá? Então, Alice, soletra a palavra aldeia. Alice vai soletrar e o professor vai digitar. Digitou a palavra, é isso aqui mesmo, vai dar Enter. O que acontece? Se a Alice acertou, vai ter aqui o emoji sorrindo e aqui a frase no quadro parabéns. Beleza, a Alice passou pela primeira rodada. Eu vou clicar aqui nessa caixinha da primeira rodada e a Alice ganhou uma estrela. Agora a vez do Arthur. Quando a gente vai para um próximo candidato, né, para um próximo aluno, é necessário deletar o nome que a gente acabou de digitar, tá? E também delete aqui o número sorteado. Vai lá, sorteia o número e digamos que o Arthur sorteou lá o número 10. Beleza, 10 e vai dar Enter. E aí o professor viu na lista dele impresso e vai falar: Arthur, soletre a palavra homem. Arthur vai lá soletrar. Ele vai soletrar e o professor vai digitar. Deu Enter, ó, acertou. Então, Arthur aqui vai flegar o primeiro e vida que segue. Agora é o próximo. Bernardo, então, vai sortear um número. Então, vamos lembrar de deletar a palavra que a gente escreveu e também deletar o número sorteado. Sorteou lá o número 25. Bernardo, soletre a palavra sábio. Então, Bernardo foi lá e soletrou. Só que o Bernardo não colocou o acento no A, então ele errou. Quando erra uma palavra, fica aqui, ó, o emoji chorando, né, alertando que o aluno errou e tem o feedback de imediato. A palavra correta é sábio, sábio com o A
com acento no A, tá? Então, o Bernardo errou. Se ele errou, ele não é mais um participante ativo. Então, eu venho aqui no lugar do sim e vou colocar não para o Bernardo. Quando eu coloco não, toda a linha aqui do Bernardo ficou amarelinha, dizendo que na próxima rodada o Bernardo não mais faz parte desse jogo. Claro que esse daqui foi a regrinha que nós montamos de acordo com a necessidade da Lari, tá? Pode ser que a sua necessidade, ou a sua dinâmica, ou o seu objetivo seja outro. Então, reformule as regras de acordo com a sua necessidade. Vamos lá para a segunda etapa agora. Então, a gente passa, né, para todos os alunos. Na segunda rodada, vamos lá. A Alice sorteou o número 36. Lembra de primeiro deletar aqui o nome que a gente acabou de digitar. E aí, número 36. Coloca 36 aqui, dá Enter e fala qual que é a palavra que a Alice tem que soletrar. Palavra novo. A Alice foi lá, soletrou a palavra novo e soletrou corretamente. Quando eu colocar flegar aqui nessa caixinha da segunda rodada para Alice, vai aparecer 2 estrelas. Ou seja, toda vez que a gente pressionar aqui, ó, flegar a caixinha, vai aparecer a estrelinha. Então, quanto mais estrelas, melhor, né? Porque os finalistas vão ser aquele que tiver maior estrela, maior quantidade de estrelas que representa os pontos. E se porventura em algum momento um aluno ele errou, a gente vai trocar o sim pelo não e aqui vai ficar de uma maneira diferente, alertando que este aluno ele não faz mais parte dessa rodada. Beleza? Então, esse daqui é o jogo adaptado do Soletrando feito no Google Planilhas. Se você tem interesse em aprender esse jogo passo a passo, então curta esse vídeo, fica comigo que agora nós vamos para o nosso tutorial. Então, vamos lá começar o nosso tutorial. Primeiro, precisamos abrir um arquivo em branco do Google Slides ou do Google Sheets. Como é que a gente faz isso? Se você não sabe, abre lá o Google. Então, vou abrir aqui uma página da internet e vamos colocar Google. Quando a gente acessa o Google, aqui do ladinho tem essas pontuações aqui, onde tem falando sobre os apps. A gente clica nele e vai achar aqui o Planilhas. Essas informações aqui vão estar ligadas ao seu login do Google que você fez, tá? E aí a gente tem uma planilha em branco. Então, abre aqui a planilha em branco. Uma grande vantagem que nós temos do Google Planilha é que ele salva automaticamente, diferente do Excel, que a gente tem que ir ali salvar o nome e durante todo o tempo salvar, porque senão perde as informações, aqui ele já salva automaticamente, tá? Nós temos 2 guias nesse jogo. Nós temos a guia do banco de dados e a guia do game. Então, aqui embaixo, onde está escrito página 1, só dá duplo clique e coloca aqui, game. Depois vem no maisinho e adiciona uma nova página. Nessa segunda página, vamos colocar banco de dados. Vamos começar primeiro com o banco de dados, tá? Então, a gente vai colocar aqui número e do lado, palavra. Você vai enumerar de acordo com a quantidade de palavras que você tem ou de perguntas que você vai ter, tá? Como que a gente pode fazer isso de maneira mais rápida? Coloca aqui, ó, número 1, dá Enter, 2, Enter e 3, Enter. Então, ou seja, você já está falando para o Google Planilhas que você quer uma sequência de números. Aí, vamos selecionar 1, 2 e 3. Aqui no ladinho vai ter essa bolinha, a gente passa o mouse até formar essa cruz e aí nós vamos arrastar até o número que você deseja. Ó, arrastou, então ele já preencheu automaticamente, tá? E aí você vai cadastrar as palavras de acordo com a sua necessidade. Coloquei aqui algumas palavras e aí a gente pode formatar essa aba aqui, tá? Essa guia, uma vez também que ninguém nem vai ver, mas é interessante deixar formatado bonitinho, tá? Como é que a gente vai formatar aqui? Eu vou selecionar toda a minha planilha. Aqui eu posso usar o atalho. Tô clicando aqui no número primeiro, vou apertar o Shift, setinha para o lado, para selecionar aqui a coluna do lado. Vou pressionar agora o Shift e o Ctrl e vou com setinha para baixo.
Dessa forma, ele vai selecionar todos os números aqui, ó, todas as palavras que nós temos, tá? Toda a nossa planilha. Selecionou, aqui nesse campo nós temos borda, ó, só passar o mouse em cima e ele tem as bordas. Se clicar, a gente vai ver qual que é a formatação de borda, se quer que ela fique toda preenchida ou não, tá? Aqui também nós temos o tipo de borda. Eu vou colocar aqui esse pontilhado e depois eu vou clicar nessas todas as bordas. E aí ficou tudo assim, ó, tá? Todas as bordas pontilhadas. Vou terminar de colocar aqui as numerações, ó. Aqui eu tinha feito até o número 52, mas eu tenho mais palavras. Então, seleciono algumas palavras, aliás, seleciono algumas numerações na sequência e clico aqui de novo e arrasto, para que a planilha entenda que é uma sequência que eu quero que ela forme, tá? Aqui nós temos essas linhas aqui, ó, essas linhas essas células, né, tá sendo visíveis, esses quadradinhos, e a gente pode tirar a visualização dela também. Então, nós vamos aqui, ó, em ver, e aí nós vamos tirar esse mostrar linhas de grade. Aí ficou tudo branquinho e beleza, tá? Então, aqui nós temos essa questão aqui das numerações e das palavras. Então, tudo pronto, agora vamos para o nosso game. Aumentei aqui um pouquinho a visualização, tá? Para aumentar a visualização, pressiono o Ctrl e mais, e se quiser diminuir, Ctrl e menos, tá? Então, essa aqui é a parte do zoom. Vamos lá para o nosso game, e é o seguinte, primeiro de tudo, como é que é feita aqui a nossa montagem? Nós temos uma coluna com participante. Essa coluna de participante tem essa caixa de validação. Quando eu clico aqui, ele aparece sim e não. E observa também que ele tem uma cor. Eu coloquei cor diferenciada. Verde para o sim e amarelo para o não. Vamos então entender como fazer essa caixa de validação, tá? Vou aqui na minha planilha. Vou escrever aqui participante. E aqui embaixo de participante eu vou fazer a caixa de validação. Ao invés de escrever sim ou não, vou fazer essa caixa. Aqui nós vamos clicar em dados, validação de dados, adicionar regra. E aí nós temos opção 1. Opção 1 vai ser sim. Então vou escrever sim. E opção 2, não. Se tivesse uma outra opção, é só vir aqui e adicionar item. Não quer uma terceira opção? Clica na lixeira e remove. Quer colocar uma cor como eu coloquei? Aqui do lado nós temos essa bolinha. Então, eu coloquei verde para o sim e amarelinho para o não, tá? Deixa eu colocar esse verde aqui. Beleza, fez isso daqui, concluído. Observa que na primeira linha, aqui tá cinza. Quando eu clico, ele aparece o sim ou não. Como eu quero que automaticamente todos os meus alunos eles sejam participantes, então eu vou colocar sim aqui nessa primeira, já vou deixar preenchido. Venho aqui, ó, com o mouse bem na bolinha aqui no cantinho onde tem essa bolinha, ele vai fazer essa cruz e aí eu vou arrastar por toda a planilha, por toda a minha planilha, tá? Se por acaso um for não, é só clicar aqui em não. Se você quiser deletar, é só clicar em deletar, ele vai deletar a informação. Mas, nesse caso, eu já quero deixar preenchido, por isso que eu fiz isso. Beleza? Então, essa daqui é a caixa de validação. Próximo passo. Vamos lá. Aqui nós temos o nome dos alunos. Então, eu vou até copiar aqui esses nomes, só para a gente ter uma referência, tá? Uma dica importante. Aqui, nessa minha outra planilha que eu estou pegando como base, eu já tenho uma formatação. Um tamanho de letra, uma cor, fonte, as bordas. Se eu copio aqui e colo lá, eu vou colar a formatação da maneira como está aqui. Ah, mas eu não quero, eu quero formatar de uma outra forma, de uma outra cor. Então, se você não quer copiar a formatação, você copia essas informações, Ctrl C para copiar. Quando vier aqui, clica com o botão direito, vem em colar especial e clica só os valores. Dessa forma, você está colando apenas as letras, tá? Apenas o conteúdo, não tem formatação nenhuma. Mas se eu simplesmente copiasse e colasse, do jeito que tá aqui, essa formatação aqui, viria pro lado de cá.
Se essa for sua intenção, beleza, Ctrl C, Ctrl V. Se não for sua intenção, clica com o botão direito, colar especial, só os valores, beleza? Então aqui eu vou colocar aluno. E aqui do lado nós temos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta rodada. Então vamos lá. Primeira rodada. Segunda rodada. Terceira, quarta e quinta rodada. Nessas rodadas, o que eu coloquei? Coloquei essa caixa de seleção para que a gente possa flagar, tá? Então eu posso flagar dizendo que sim e eu desflego dizendo que não. Como é que a gente faz essa validação aqui, essa caixinha de seleção? Então aqui, na minha primeira célula, que acompanha aqui o nome da Alice, eu venho em inserir, caixa de seleção. E pronto, somente isso. A caixa de seleção, ela funciona da seguinte forma. Quando eu seleciono uma célula que ela tem uma caixa de seleção, que ela não está flegada, aqui, ó, aqui em cima a gente chama de barra de fórmula, tá? Ela tá como falso. Ou seja, não tem informação nenhuma. Se eu clico nela, ela está como verdadeiro. Então, entenda que toda vez que eu tenho uma caixa de seleção e eu flego essa caixa, eu estou dizendo que o conteúdo é verdadeiro, é sim para ele. E se eu tiro, eu estou dizendo que é não, tá bom? Como eu quero acompanhar essa caixa de seleção para todo mundo, eu posso copiar isso daqui, venho selecionando aqui, né, a próxima célula, Shift, e vamos com a setinha para o lado, ó, e cola, Ctrl V. Dessa forma eu estou selecionando mais de uma célula e estou colando. E para as demais, mesma coisa. A gente seleciona, ó, cliquei aqui na primeira célula, onde tem a primeira caixinha de seleção, Shift, setinhas para o lado até selecionar tudo, venho aqui onde tem a bolinha, formou o X e eu arrasto até lá embaixo. E aí a gente já copiou essa caixinha de seleção para todo mundo, tá? Aqui, ó, acabei colocando os nomes e ficou uma caixa de validação a mais. Pode deixar essa caixa de validação, como pode tirar também. Para tirar aqui é bem tranquilo, basta excluir, clicar aqui, ó, com o botão direito e aí excluir linha. Mas vai que você está numa situação onde você não pode excluir uma linha, que pode atrapalhar as informações que você tem abaixo da sua planilha. Como é que a gente faz para tirar essa validação? Se a gente simplesmente vier aqui e deletar esse sim, vai apagar o sim, mas essa caixinha aqui de validação, ela continua. Como é que eu excluo essa caixa de validação? Clico na caixa de validação, venho aqui nesse lápis, no botão editar, e aqui embaixo eu tenho remover regra. E aí, removeu, se for o caso, tá? Ok, agora nós vamos aqui para essa parte da pontuação, que é esse total de pontos. O que acontece? Toda vez que eu clico numa caixinha de seleção, vai aparecendo uma estrela. E aqui no meu jogo, eu tenho vários emojis. Aliás, eu tenho 3 emojis. Eu tenho o emoji da estrela e eu tenho o emoji aqui, ó, de quando acerta e de quando erra, né? Do emoji sorrindo e do emoji chorando, tá? Como é que a gente coloca os emojis na planilha? Vamos lá. Você vai acessar esse site aqui, ó, Emoji Keyboard. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui tem vários emojis e você vai escolher o que você quer. Já vou escolher logo os emojis que eu vou utilizar. No caso foi a estrela e também foi um emoji sorrindo e o outro emoji chorando, que é esse daqui. Quando a gente seleciona os emojis, ele vem aqui para baixo, ó. Aí eu posso copiar. Copiei esses emojis, vou lá na minha planilha, eu vou escolher aqui um lugar separado e vou colar. Deixa eu colocar aqui mesmo aqui. Vou colocar aqui embaixo. E aí eu vou colar aqui. O que acontece? Esses emojis eles estão colados dentro da célula, tá? Então se a gente clica aqui, ó, eu vejo os emojis aqui na barra de fórmula. E ele é como se fosse uma fonte, uma letra. Se a gente aumentar o tamanho da fonte, ó, ele vai aumentar também, tá? Porque ele acaba sendo, de uma certa forma, como se fosse uma letra.
Beleza, eu vou aqui então copiar somente a estrela, tá? Vou copiar somente essa estrela. Cliquei fora. Aqui, vou colocar no meu título total de pontos. Total de pontos. O que acontece? Primeiro, eu quero que toda vez que eu flegar aqui, apareça uma estrela. Então, eu preciso contar quantas vezes eu tenho essas caixinhas como verdadeira, né? Então, toda vez que eu flego, ela é verdadeira. Então, eu preciso primeiro contar quantas vezes essa caixinha ela é verdadeira. E depois que eu contar quantas vezes ela é verdadeira, eu vou colocar o elemento estrela para repetir a quantidade de vezes que eu contei. Vamos por parte. Qual que é a fórmula que a gente usa para poder fazer contagem de pontos, contagem de alguma coisa? A fórmula é conte-se. Então, vamos lá. Como que é essa fórmula? Começa com igual. Conte.se, abre parênteses. Qual que é o intervalo? O que eu estou contando? Eu estou contando aqui, ó, esse meu primeiro intervalo. Lembrando que para poder selecionar as células, eu cliquei aqui primeiro nessa primeira célula, Shift pressionado e setinha para o lado. Eu estou contando só a primeira linha, tá? Só a linha aqui da minha aluna Alice. Então, meu intervalo vai ser esse intervalo aqui que eu estou contando, ponto e vírgula. Qual que é o critério? O que eu estou contando? Eu estou contando tudo que tiver verdadeiro. Porque verdadeiro é justamente quando eu flego a caixinha. Como eu estou falando de uma condição da caixinha de seleção, eu não preciso deixar verdadeiro entre aspas. Eu vou escrever aqui verdadeiro normalmente. Beleza, então conte pontos igual, conte.se, abri parênteses, selecionei as minhas linhas que eu estou contando, ponto e vírgula, verdadeiro. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. O que acontece aqui? Apareceu 2, porque tem duas caixinhas verdadeiras, ó, 3, 4 e 5. Se eu começar a desfregar, ela vai diminuindo. Então, essa daqui é o conte-se. Então, total de pontos aqui, 2 pontos. Se quiser deixar desse jeito, beleza. Não, mas eu quero incrementar um pouquinho e eu quero colocar o símbolo da estrela. Então, eu vou colocar que eu quero que repita a estrela a quantidade de vezes que eu tenho aqui, que eu encontrei. Na minha fórmula do meu conte-se, antes do meu conte-se, eu vou colocar o seguinte, repeat, R-E-P-T, para repetir. Vou abrir parênteses, e qual que é o texto que eu quero que repita? O que eu quero que repita aqui? A minha estrela, que é o meu texto, entre aspas, né? Então, aqui eu vou colocar entre aspas, literalmente entre aspas, e vou colar a minha estrela. Ponto e vírgula. Aliás, aspas. Então, igual, repeat, para repetir, abre parênteses, abre aspas, coloca a estrela, fecha aspas. Ponto e vírgula. Então, eu estou dizendo que eu quero que repita essa estrela por quantas vezes? A quantidade de vezes que foi encontrado aqui na minha fórmula do conte-se, tá? Como eu abri 2 parênteses, que foi o parênteses do repeat e o parênteses do conte-se, o conte-se já está fechado aqui um parênteses, o repeat ainda não. Aí eu vou fechar aqui o parênteses e vou dar Enter. E agora eu tenho isso daqui, ó. Selecionei 5 vezes, tirou todas as estrelinhas. Lembrando que aqui nós temos, é como se fosse uma fonte, né, uma letra. Então, aqui eu posso colocar ele centralizado e também eu posso aumentar a fonte aqui para que as estrelinhas fiquem maiores. Então, isso aqui é uma fórmula. Se é uma fórmula, eu posso arrastar para as outras linhas também. Então, fiz a primeira, venho aqui onde tem essa bolinha, fez um X e aí a gente arrasta. Para as demais não tem nada, por quê? Porque eu não fleguei, mas a partir do momento que eu flegar, eu tenho ali as minhas pontuações em forma de estrela. Beleza? Só para a gente poder arrumar aqui a nossa formatação, eu vou colocar esse meu título em negrito, então eu selecionei tudo, vim aqui no B,
para deixar em negrito. E também eu vou colocar bordas, né, na minha planilha. Seleciono aqui, tudo para baixo, vem em bordas, clicou em bordas, escolhe o formato da borda, eu quero que fique picotado, e clico em todas as bordas, para colocar bordas em tudo. Beleza. Para a gente finalizar essa parte aqui, nós temos uma formatação condicional. Qual que é a formatação condicional? Essa daqui, ó. Quando eu clicar em sim, quando o aluno estiver participando, né, da dinâmica, nada acontece. Mas se ele não estiver participando da dinâmica, o que que acontece? Vai ficar a linha dele toda amarela. Isso daqui é uma formatação condicional. Como é que a gente faz essa formatação condicional? Nós vamos selecionar toda a nossa planilha, tá? Aqui onde tem o nosso primeiro aluno até o final. Selecionei tudo. Vamos aqui em formatar, formatação condicional. Beleza, tá tudo formatado. Aí nós vamos aqui em o aplicar o intervalo, né? Porque ele tá falando que ele vai aplicar nesse intervalo aqui. E depois a gente tem aqui, ó, formatar células se. Nesse caso, eu vou formatar com a fórmula personalizada, tá? Então, fórmula personalizada. Qual que é a fórmula? A fórmula é a seguinte: igual se a minha primeira caixinha aqui de validação, no meu caso, é o endereço A3, coluna A, linha 3, A3. Então, se A3 for igual a não, né? Porque se aqui estiver não, eu quero que fique tudo amarelo. Então, aí eu vou colocar não entre aspas, porque é um texto. E aí, para poder também, para que toda a formatação ela permaneça fixada na coluna A, mas que as linhas elas desçam, porque aqui eu tô falando da primeira A3. Mas quando eu estiver falando aqui do Heitor, por exemplo, é A33. Então, as linhas elas têm que descer, né? Tem que baixar. Aqui, antes da letra A, eu vou colocar cifrão. Por que que eu vou colocar cifrão? Que é para poder travar a coluna, mas as linhas ela vai descer. Então, de acordo com cada linha aqui, ela vai descer de acordo com a numeração, tá? E como é que eu quero que tenha essa formatação? Aí nós vamos aqui, ó, dentro dessa formatação padrão, clica nela e aí formato personalizado. Eu vou escolher aqui o amarelo, esse amarelo aqui. Então, se for não, vai ficar amarelo. E vou clicar em concluído. Vamos fazer um teste. Se aqui na lista eu colocar não, ficou todo mundo aqui, ficou toda a linha amarela. Se aqui no TEL colocar não, a linha do TEL ficou amarela. Então, aqui nós formatamos de forma condicional essa planilha. E essa formatação está ligada a esse não. Porque se for sim, nada acontece. Se for não, toda linha vai ficar amarelinha para ficar em evidência. Beleza? Esse é mais um passo aqui. Agora, o próximo passo que nós vamos é para esse daqui, ó. A parte onde nós vamos colocar os nossos números sorteados, a palavra que nós vamos soletrar e o emoji se tá sorrindo ou chorando, tá? Então, vamos lá para nossa planilha. Aqui do lado, eu vou escrever assim, ó. Número sorteado. Aqui, soletre corretamente a palavra. E vou colocar uns 3 pontinhos. Beleza. Aqui a gente não vai poder, por exemplo, deixar um espaço aqui maior, porque senão vai estragar a nossa planilha com os nomes dos nossos alunos. Eu não posso alterar aqui a largura das linhas, tá? Se eu não posso alterar, eu vou selecionar aqui umas 3 linhas, selecionei as 3 e venho aqui, ó, nesse item aqui, ó, mesclar células, tá? Clica e ele mesclou, virou uma só. E aqui também soletre corretamente a palavra, eu vou deixar aqui um tamanho maior
que é para a gente poder também digitar uma palavra, caso seja uma palavra grande, tá? Selecionei também 3 linhas e aqui foram 5 colunas e também eu vou mesclar. E aqui do lado, mais uma vez, eu vou mesclar também, que é para colocar o nosso emoji. Fazendo alguns testes, eu vou colocar aqui número 2, e aí a gente precisa o quê? Arrumar o alinhamento, tudinho. Vou colocar aqui centralizado. Aqui nessa setinha, no alinhamento, eu vou colocar o centro e vou também aumentar aqui a fonte para ficar mais em evidência. E o fundo, eu preferi colocar de uma cor e também a letra, aqui nesse azinho, eu vou colocar branco. Beleza. Aqui, soletre corretamente a palavra, sei lá, vou escrever aqui alguma coisa, só para a gente poder também formatar. O alinhamento centralizado, alinhar na vertical, vou colocar ao meio e também vou aumentar aqui a fonte, não precisa ficar tão pequenininho assim. Ok. E agora aqui nós vamos colocar uma fórmula que é para poder saber se o aluno ele respondeu a maneira correta ou não. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte: eu preciso saber qual que é a palavra do número 2. Como é que eu sei disso? Aqui no banco de dados, eu tenho as numerações, então eu venho aqui, achei o número 2, eu ando para o lado e vejo a palavra. Então, no caso, a palavra do número 2 que está cadastrada aqui é aldeia. Então, é essa palavra que ele tem que trazer para mim. Então, ele tem que soletrar essa palavra. Eu primeiro preciso entender que eu preciso dessa informação, tá? Primeiro de tudo, então, eu preciso saber qual que é a palavra que está cadastrada no número 2. Nesse caso, como essa planilha ela foi montada aqui com as informações na vertical, né, que são nas linhas, a fórmula que a gente usa é o PROC-V, tá? Que é a procura na vertical. Como é que a gente faz esse PROC-V? Nesse caso aqui, muita atenção, que vão ser várias fórmulas juntas, tá? Mas a gente vai por partes. Primeiro de tudo aqui, eu quero que traga para mim qual que é a palavra cadastrada no número 2. E eu vou usar o PROC-V para isso. A fórmula vai começar com igual, e eu vou escrever aqui PROC-V. Vou abrir parênteses. Beleza, o que que eu estou procurando? Eu estou procurando este número aqui, ó, o número 2. Não se preocupe, na hora que a gente clicar, ele sempre vai selecionar a primeira célula, tá? Mas ele está selecionando todo esse espaço aqui que a gente acabou mesclando. Então, eu estou procurando o número 2. Então, eu cliquei aqui. Por que que eu cliquei ao invés de digitar o número 2? Porque esse número vai mudar o tempo inteiro. Agora, eu sorteei o número 2. Daqui a pouco vai ser o número 5. Então, eu não posso, de forma alguma, digitar o número aqui na minha fórmula. Eu vou digitar o número aqui no campo número sorteado. Então, eu cliquei nessa caixinha aqui, beleza? Cliquei ponto e vírgula. Então, eu estou procurando esse campo, que é o número 2. Onde é que eu estou procurando essa informação? Eu estou procurando aqui, ó, no meu banco de dados. Então, eu vou lá na minha planilha, na minha guia banco de dados, e vou selecionar da coluna A até a coluna B. Selecionei as duas colunas. Por que que eu selecionei primeiro da coluna A? Porque é aqui onde tem um número. Então, a minha fonte de procura vai começar da coluna A, porque tem um número aqui. E ela vai até o número 2, a coluna 2, porque é na coluna 2 que eu tenho informação. Selecionei essas duas colunas, ponto e vírgula. Beleza, agora eu vou falar qual que é o número da coluna que está a minha informação. Eu selecionei duas colunas. A primeira coluna A, que tem os números, e a segunda coluna B, que tem as letras, que tem as palavras. Qual que é a informação que eu estou buscando? O número ou a palavra? Eu estou buscando a palavra. E a palavra, então, ela está na coluna 2. 1, 2, coluna 2. Então, eu vou colocar número 2, para falar que a informação está na coluna 2, ponto e vírgula, novamente, e vou colocar o número 0. Por que o número 0? Para ele me trazer o resultado exato, tá? Porque se a gente não coloca o número 0, pode acontecer dele trazer um resultado aproximado.
Então, por exemplo, tá ali o número 2, mas vamos supor que não tem 2 cadastrado, tem só o número 22. Ele vai me trazer a resposta do número 22. Não é isso que eu quero o exato. Se eu digitei o número 2, eu preciso saber a resposta do número 2 e só, nada mais. Então, essa daqui é a fórmula do PROC-V. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Quando eu dou Enter, ele aparece aqui, ó, a palavra cadastrada do número 2. Se eu troco o número 2 pelo número 10 e dou Enter, ele está trazendo a palavra cadastrada do número 10. Ah, número 50. Amanhã, se eu vier aqui, ó, no número 50, aqui 50, a palavra é amanhã. E de acordo com que eu mudar essa informação aqui, vamos supor que eu mudei para casa. Se eu vier para cá, ele já muda automaticamente aqui também, tá? Então, o primeiro passo aqui da minha fórmula foi saber qual que é a informação correta que eu estou buscando. Estou buscando aqui desse número a palavra casa, por exemplo. Beleza. O próximo passo agora é saber o seguinte, fazer uma condição. Eu quero condicionar minha resposta da seguinte forma. Se eu digitei nesse campo aqui, eu vou pintar esse campo de uma cor, de uma cor rosa aqui, só para a gente poder entender, para ficar melhor. Então, se a minha informação digitada nessa célula rosa for igual à minha informação que eu acabei de encontrar aqui, que é casa, eu quero que ele traga o emoji sorrindo. Mas se por acaso não for a mesma informação, eu quero que ele me traga o emoji chorando. Então, como eu estou falando esse se, eu estou falando de uma condição. Se é uma condição. O que eu vou fazer para facilitar? Eu já peguei os meus emojis, né? Que eu selecionei, que eu copiei lá do site. Eu vou copiar aqui, ó, os dois. O sorrindo e o chorando. Copiei, tá? Vim aqui na barra de fórmula e copiei. Porque aí eu vou fazendo a fórmula de uma vez só, sem precisar de mexer nela de novo. Como é que eu faço essa condição? Bom, na minha barra de fórmula, eu já tenho a fórmula do PROC-V. Eu vou adicionar a informação do se. Então, depois do meu igual, eu vou colocar se, SE. Vou colocar se e vou abrir parênteses, tá? Qual que é a minha condição? Se essa minha informação, aí eu cliquei aqui no meu campo rosa, tá? Se essa minha informação for igual, aí eu vou colocar o sinal de igual. For igual a que informação? A essa informação do PROC-V. Então, se aqui eu digitar a mesma informação que eu peguei lá no PROC-V, vai aparecer o emoji sorrindo. Então, aqui, depois desse meu parênteses do PROC-V, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar entre aspas e vou colar o meu emoji sorrindo. Só que lembra, eu copiei os dois, né? Então, eu venho aqui, ó, vou deletar o emoji chorando e vou colocar aqui entre aspas somente o emoji sorrindo. Então, novamente, se esse campo rosa aqui tiver escrito, né, do mesmo jeito, igual a informação que eu tive lá no meu PROC-V, ponto e vírgula, vai aparecer o emoji sorrindo. Mas se não for igual, ele vai ficar chorando, porque quer dizer que está errado. Então, ponto e vírgula, entre aspas, novamente, eu vou colocar o emoji chorando. Como eu copiei os dois, eu venho aqui, vou deletar o espaço, tá? E vou deletar também o emoji sorrindo. Fecho aspas e é isso daqui. Como a gente abriu um se, porque tem o PROC-V, eu abri parênteses e fechei o parênteses. E agora eu abri um parênteses do se. Eu preciso fechar essa fórmula, tá? Então, eu fechei aqui, e essa aqui é a minha fórmula, e vou dar Enter. Olha aqui, ele ficou sorrindo. Lembra que é como se fosse um texto, então eu já posso aumentar aqui o tamanho da minha fonte e deixar ele também centralizado e alinhado ao meio. Beleza, eu digitei do jeitinho que estava lá, então ele está sorrindo porque ele está correto. Se por acaso eu digitasse do jeito diferente, ele ficaria
chorando automaticamente, tá? Agora, a gente tem que fazer um ajuste. Qual que é o ajuste? Quando a gente faz uma rodada, acabou, agora é a vez do outro aluno responder, eu vou deletar essa minha informação. Quando eu deleto, e deleto aqui também, ele tem que ficar sem nada aqui. Como ele não está buscando nenhuma informação, aqui o problema, ó. Se por acaso eu deleto só a informação do rosa, ele continua chorando. Por que ele está chorando, sendo que eu ainda nem digitei o número nenhum? Então, ele tem que ficar aqui em branco. E se eu deletar o número, ele vai me trazer uma mensagem de erro. Esse ND está dizendo o seguinte: eu não encontrei o número que você digitou aqui. Por exemplo, eu não digitei o número 200. Eu não tenho o número 200 cadastrado. Se eu colocar o número 200 aqui, ele vai dar erro. Se eu colocar o número 5, ele não vai dar erro, mas ele vai trazer chorando porque ele está entendendo que eu errei. Só que eu não errei, tá? Então, como é que a gente vai consertar isso daqui? Eu vou adicionar uma nova condição nessa fórmula. Então, aqui, depois do meu igual, eu vou fazer um outro se. Então, eu vou colocar aqui, ó, se, e vou abrir parênteses. Se o quê? Se esse campo aqui, ó, o campo do meu número sorteado, aliás, aqui, ó, se, aí eu vou clicar aqui no meu campo rosa novamente. Então, se esse meu campo rosa for igual a vazio, como que eu coloco vazio aqui na planilha? Eu abro e fecho aspas, isso é vazio. Então, se esse campo rosa for igual a vazio, logo eu quero que ele me traga vazio também. Então, ponto e vírgula, e aí eu vou abrir e fechar aspas novamente, para trazer vazio. E aí eu vou colocar um outro ponto e vírgula, para quê? Para dar início a uma nova fórmula que a gente já tem aqui, que é o se. Eu acabei de abrir mais um parênteses. Se eu abrir um parênteses, eu tenho que fechar. Venho aqui e fecho outro parênteses e dou Enter. Então, essa aqui é a minha fórmula e vou dar Enter. Agora sim, ó, eu vou deixar aqui com uma corzinha para ficar diferente. Não, deixa eu ver aqui. Vou colocar nesse azul aqui. Então, ó, se eu coloco um número, não tá aparecendo nada. Se eu deleto o número, também vai ficar aqui branco, tá? Agora, a partir do momento que eu colocar o número e digitar aqui uma palavra, sei lá, não sei qual é a palavra que tá cadastrado, se eu errei, ele vai trazer o menininho chorando. A palavra 4 é atacou. Não, atacou não, boca. Então, mas se eu vier aqui digitar da maneira correta, ele vai ficar sorrindo, tá bom? E se eu deletar, não tem emoji nenhum. Lembra que você não pode vir aqui nesse campo e deletar. Por quê? Porque aqui tem uma fórmula. Se você deleta, você acaba estragando a sua fórmula, tá? Então, eu vou colocar aqui uma... Qual que é a palavra do 4? Boca. Então, vou aqui escrever a palavra e beleza. Para finalizar, a gente traz aqui o nosso feedback de imediato, né? Aqui nesse campo, eu vou trazer se a palavra está correta ou se a palavra não está correta. Então, eu vou selecionar esse campo aqui, que é onde eu vou escrever o meu feedback. Selecionei, vamos mesclar essas linhas e vamos fazer a nossa fórmula. Como que vai ser essa fórmula? Uma outra condição. Eu vou condicionar a minha resposta nesse emoji aqui, tá? Então, se esse meu emoji aqui estiver chorando, é porque ele errou. E se ele errou, eu quero que ele traga a resposta correta, tá? Que nesse caso aqui do número 4, a resposta é boca. Só que eu quero também que ele traga para mim uma frase. Qual que é a frase? A palavra correta é boca. A palavra correta é casa. Então, eu quero que ele traga uma frase e a palavra correta. E se por acaso ele tiver acertado, tá aqui, ó, sorrindo, aí eu vou trazer a informação de parabéns, tá? Então, se ele errou, eu quero que ele traga para mim o feedback imediato dizendo a palavra correta é tal, né, a palavra, e se acertou, parabéns. Como é que nós vamos fazer isso? Mais uma vez, é uma mistura de muitas fórmulas, tá?
mas é uma condição. Então, aqui, nesse campo, que é onde eu quero que traga a informação, eu vou até pintar esse campo aqui, só para a gente não confundir, vou pintar, por enquanto, de amarelinho. E aqui nós vamos trazer a nossa resposta. Toda fórmula vai começar com igual, então igual. E aqui eu vou colocar a minha condição, que é se, SE. Então, se esse campo aqui, ó, cliquei onde tem o emoji. Se esse campo do emoji for igual ao emoji chorando, então aí eu vou colocar entre aspas e vou colar aqui os meus emojis. E o que me interessa é só o emoji chorando. Então, eu vou até deletar aqui o espaço. Lembra que ele tem um espaço, tá? Entre um e outro. E aí, a gente deletou os espaços. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem. Então, eu deletei o espaço e coloquei o emoji chorando entre aspas. Então, se esse campo aqui for igual ao emoji chorando, logo, né, ponto e vírgula, eu quero que ele traga uma frase. A frase é: a palavra correta é... Toda vez que eu quero um texto escrito, né, que é palavras ali, eu tenho que colocar entre aspas. Então, entre aspas, eu vou escrever: a palavra correta é... Lembra de colocar aqui um espaço, tá? E vou fechar entre aspas. O meu texto, a palavra correta é, ele não vai alterar. O que vai alterar? A minha informação, que no caso vai ser a minha resposta de acordo com o número. Se for 4, vai estar escrito boca, se for 2, vai estar escrito aldeia, se for 10, vai estar escrito homem, tá? E assim por diante. Então, a palavra correta é. E aí eu vou juntar essa minha frase com a informação do PROC-V, que a gente já sabe que eu uso o PROC-V para trazer a informação que está lá na outra planilha. Como eu quero juntar as informações, eu vou dar um espaço aqui e vou juntar essa informação com o e-comercial. O e-comercial junta informações, tá? Então, eu estou juntando essa minha frase, a palavra correta é, e a informação do PROC-V. Então, aqui eu vou dar início ao meu PROC-V. Então, PROC-V, abrir parênteses. Eu estou procurando este número aqui, cliquei no número, ponto e vírgula. Onde é que está a minha informação? Aqui na guia Banco de Dados, e aí eu vou selecionar da coluna A até a coluna B. Selecionei, ponto e vírgula. Eu selecionei duas colunas. Qual que é a coluna que está a minha informação? É a coluna 2, que é onde tem as palavras. Então, 2, ponto e vírgula, 0. E aí eu vou fechar parênteses, tá? Então, é o seguinte, se... Aí aqui em cima da barra de fórmula, eu não vou voltar para outra guia, vou continuar aqui, tá? Então, vamos recapitular. Se o meu campo lá, onde tem o emoji, for igual ao emoji chorando, eu quero que ele traga para mim a seguinte informação, ponto e vírgula, entre aspas, a palavra correta é, fechei aspas, juntei informação com o e-comercial e fiz o PROC-V. Beleza. Então, se ele estiver chorando, vai ser essa informação que ele vai trazer. Mas se ele estiver sorrindo, eu quero que ele traga a informação de parabéns, né? Então, se ele não... Só tem duas opções. Ou ele tá sorrindo ou ele tá chorando. Se ele tá chorando, é isso daqui. Caso ele não esteja chorando, ponto e vírgula. Se ele não estiver chorando, eu quero que ele traga a frase parabéns. Então, aí, ponto e vírgula, entre aspas, parabéns. E fechei aspas, tá? Como eu abri um parênteses nesse se, eu vou fechar o parênteses aqui de novo e agora sim eu vou dar enter. Então, foca aqui em como que vai ser a fórmula e vamos dar enter. Aqui tá pequenininho, né? Então, vamos aqui aumentar o tamanho da fonte. O alinhamento, vou colocar centralizado. Alinhamento vertical no meio. Como se ele estiver errado, ó, por exemplo, eu vou errar aqui. Vou escrever errado aqui. Aí, ele tem aqui a palavra correta, tá? Ó, a palavra correta é boca. Se eu coloco aqui número 5, a palavra correta é certo. E se eu escrever certo aqui, do jeito correto, aqui vai estar sorrindo e aqui parabéns.
beleza? Temos um outro probleminha aqui também, porque toda vez que terminar uma rodada, o que que eu faço? Eu deleto a palavra certo e deleto também o número. Aí o que que ele está entendendo? Está entendendo que parabéns, que eu acertei. Porque como ele não tá com emoji chorando, ele tá entendendo que eu acertei, tá? Só que não pode acontecer. Então é o seguinte, se aqui nesse campo tiver sem nada, tiver vazio, aqui também vai ficar aparecendo vazio. Então eu vou adicionar uma outra condição nessa fórmula. Eu venho aqui depois do igual e vou adicionar um novo se. Então, se, abrir parênteses, e vou clicar aqui no campo do emoji. Se esse campo do emoji for igual a vazio, como que fica vazio? Abro aspas, fecho aspas. Então, se esse campo for igual a vazio, logo, ponto e vírgula, vai ficar o quê? Vazio. Abre aspas, fecha aspas. Caso ao contrário, ponto e vírgula, vai trazer todo o restante da fórmula que eu já coloquei. Como eu acabei de abrir um outro parênteses aqui no se, eu venho aqui no finalzinho da minha fórmula e vou colocar um outro parênteses fechando esse se que eu acabei de abrir. E vou dar Enter. E pronto. Agora o meu jogo ele está completo, tá? Se eu coloco aqui uma palavra, digite, né? Soletre a palavra correta, tal. Digitar aqui da maneira certa. Vou dar Enter. Ó, emoji sorrindo, parabéns. Digitei errado. Opa, emoji chorando, a palavra correta é aldeia. E ele traz a resposta certa. Beleza? Então, esse daqui é o nosso jogo. No jogo, eu coloquei aqui algo a mais, que foi esse quadro. Então, a informação, ela está refletida dentro desse quadro. Como é que eu fiz esse quadro? Aí, nesse caso, eu acabei utilizando o recurso lá do PowerPoint. Se por acaso você não tem PowerPoint, então deixe do jeito que está aqui, tá? Só coloca a cor que você deseja e pronto, tá prontinho. Ah, mas eu tenho PowerPoint também, eu quero colocar esse algo a mais, que é esse quadro aqui com as informações dentro do quadro. Como que eu fiz? Vou te explicar. Aqui na internet você vai escolher um quadro aí de sua preferência. Eu vou pegar esse quadro aqui mesmo. E aí faz o download dessa imagem, tá? Fez o download da imagem, vai lá no seu PowerPoint e adiciona essa imagem. Aí nós vamos aqui, ó, inserir, coloca aqui um retângulo, para poder cobrir aqui esse espaço desse quadro. Agora que você colocou esse retângulo, aqui eu não vou colocar aqui embaixo, que tem esse apagador aqui, tá? Para não poder tirar a informação desse quadro. Mas é interessante ter uma parte aqui, ó, não, você pode colocar menos aqui, ó. Ó, então, vem aqui, coloca um retângulo, coloca o tamanho aqui do espaço onde você quer que o seu texto fique escrito, tá? Vou clicar na minha imagem, com o Shift pressionado, vou clicar nesse retângulo que eu acabei de colocar. Venho aqui em forma de formato, mesclar formas e fragmentação. Quando eu fiz isso, ó, o que aconteceu? O meu quadro, ele ficou vazado, tá? Agora eu só recorto ele daqui. Vou lá na minha planilha e colo aqui. E ajeita o tamanho dele certinho para poder caber aqui. Beleza, o meu quadro ele vai bater até aqui. Então eu vou aproveitar e fazer o seguinte, vou selecionar todo esse campo aqui e vou mesclar novamente. Pronto, ele tá todo mesclado. Ah, mas ele tá amarelo, tá diferente da cor. Então, nós vamos colocar a mesma cor que tá aqui. Então, seleciona aqui, ó, o fundo, tá? Tô selecionando aqui para baixo, selecionei tudo. E aí, nós vamos aqui nesse baldinho, vem aqui nesse conta-gotas e clica lá onde você quer que tudo tenha a mesma cor. Aqui, nesse caso aqui, a gente tem um tom de verde diferente, tá? Mas aí é só você escolher uma cor
né, um quadro que seja tudo da mesma cor. Nesse caso aqui acabou que não ficou tudo da mesma cor. Ó, tá vendo? Ele tem... Deixa eu selecionar aqui embaixo também. É como, ele tem como se fosse um degradê aqui, então acaba mostrando que não é da mesma cor, tá? Mas aí é só você procurar uma imagem que tenha a mesma tonalidade aí, que não seja gradiente. Ah, quer também trocar aqui? Deixa eu colocar a cor em amarelo, em branco. Fica melhor, mais visível. E aí é só trazer pra cá. Aqui no nosso título, coloquei uma outra cor, né, para dar mais ênfase. Vou colocar aqui um azul escuro e a fonte branquinha. Tem essas grades aqui, vamos tirar, né, em ver. E aí a gente tira esse mostrar e tira as linhas de grade. Vamos aumentar aqui essas fontes um pouquinho, colocar em negrito. E pronto, nosso jogo está pronto. Claro que a gente ainda não deu nem nome à nossa planilha, né? Então aqui nós temos a planilha sem título. E aí você vai colocar o nome que você desejar à sua planilha. Nesse exato momento, ela já está salva automaticamente. Quando você abrir o seu Google logado na sua conta, tá? E for lá nas planilhas, vai ter todas as planilhas do Google Planilhas que você já criou. E aí é só você atualizar, né? Colocar o nome dos seus alunos. Acabou a dinâmica, então você vem aqui, coloca assim para todo mundo, vem limpando a sua planilha, tá? Se for o caso. E aí isso daqui ele já é salvo de forma automática na sua conta Google, certo? E é isso. Esse é o nosso tutorial de hoje, com muita informação, tá? Muita informação mesmo. Então aqui a gente viu validação de dados, caixa de seleção, formatação de dados, PROC-V, SI, então um monte de coisa. Com essas informações aqui que vocês acabaram de ver, dá para poder montar outros jogos também com essa base, com essa essência, não somente soletrando, tá bom? Então eu espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se tiver alguma sugestão de algum outro sistema, de algum outro jogo, deixa aí nos comentários, que eu faço questão de ler todos os comentários e atender sempre na medida do possível também. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima. Eu espero que você faça esse jogo aí e depois me conta o que você achou, certinho? Até mais!